Amigos, atenção! O que você vai ouvir agora pode ser o assunto mais importante do Brasil neste momento. Segundo Jeffrey Cicchini, somente a anistia pode salvar os presos políticos e restaurar a verdadeira justiça no nosso país. Enquanto o STF tenta enterrar o PL da anistia, eles empurram goela abaixo o chamado PL da dosimetria. Um projeto que parece solução, mas na prática mantém todos condenados, inclusive Bolsonaro, inelegíveis para 2026. Essa é a jogada de bastidores. Fingem aliviar as penas, mas garantem que os conservadores continuem silenciados e fora das urnas. E Jeffrey explica passo a passo como a Constituição e o Código Penal estão sendo ignorados para sustentar essa farsa. Assista até o final, porque você vai entender por que o Congresso Nacional ainda pode mudar tudo e por que só a voz do povo pode virar esse jogo. Meus amigos, vamos tratar agora do assunto mais importante do país, PL da anistia. Para mim, é o assunto mais importante porque só a anistia pode salvar aqueles presos políticos. Não há outra solução a restaurar a justiça do nosso Brasil. Não tem o que fazer. Quando não há mais mecanismos jurídicos, mecanismos judiciais a resgatar a justiça, a única saída democrática é a anistia. A anistia é exatamente isso. É o povo fazendo justiça. Quando o judiciário é injusto, quando o judiciário não faz justiça, quando não há mais mecanismos jurídicos, judiciais, recursais a restaurar a justiça, a única forma de restabelecer a justiça é por meio da anistia. Mas agora querem enterrar o PL da anistia e estão falando nessa porqueira desse PL da dosimetria. O que é dosimetria de pena? Dosar a pena, mexer na pena, seja aumentando, seja diminuindo. Esse PL de projeto de lei da dosimetria da pena é um projeto de lei para diminuir a pena dos condenados de 8 de janeiro e também do presidente Bolsonaro. Por que eu sou contra esse PL da dosimetria? Porque ele não fará justiça. A única forma de fazer justiça é por meio da anistia. E são coisas completamente distintas. Vejam só, a anistia está prevista no Código Penal como causa de extinção da pena. O que é isso? Extingue-se a punibilidade pela anistia. O que é a extinção da punibilidade? Extinção da punibilidade é a perda do direito do Estado de punir. Quem pode punir alguém criminalmente? O Estado. Havendo a extinção da punibilidade, o Estado não pode mais punir. Por exemplo, a morte. Olha lá. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Óbvio, se a pessoa morreu, o Estado não pode punir o morto. A anistia, o Estado não pode punir o anistiado. Por quê? Porque o povo perdoou aquele condenado. Então, causa de extinção da punibilidade. O Estado não pode mais punir aquele que o povo anistiou. Aí está havendo uma discussão, não cabe anistia. Como assim não cabe anistia? A Constituição Federal diz que a anistia é concedida pelo povo. E se o povo conceder anistia, extinção da punibilidade. A Constituição Federal vai nos dizer no artigo 5º, inciso 43, quem não pode ser anistiado. Olha lá, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, não cabe anistia ao crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Esses crimes que eles inventaram de atentado à democracia, atentado violento ao Estado democrático, a Constituição permite anistia a esses crimes. Então por que o STF está dizendo que não cabe anistia aos presos de 8 de janeiro? Porque o STF está agindo inconstitucionalmente. Quem diz que não cabe anistia está sendo inconstitucional. Olha o que diz o artigo 48 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional, ou seja, cabe ao povo. Inciso 8, conceder a anistia. Cabe ao Congresso Nacional conceder a anistia. Cabe ao
povo conceder anistia. Se o povo, por meio do Congresso, quiser dar anistia, o STF não pode dizer que isso é inconstitucional, porque a Constituição diz que cabe ao povo conceder anistia. E o Código Penal vai dizer: havendo anistia concedida pelo povo, extingue a punibilidade. Põe todo mundo na rua, acaba. Extinção da punibilidade. Cessam todos os efeitos penais. Tudo, inclusive os efeitos de ineligibilidade. Ou seja, o anistiado torna-se elegível. O anistiado recupera os direitos políticos. Por quê? Porque acabam todos os efeitos da condenação. Por que um condenado ele fica inelegível? Porque a lei assim diz. Veja o que diz a Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º. São inelegíveis, inciso 1, para qualquer cargo. A linha E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Ou seja, quem for condenado criminalmente com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, como por exemplo o STF, fica inelegível. Só que se o Congresso Nacional conceder anistia, há a extinção da punibilidade, ou seja, cessam todos os efeitos penais, não há mais pena a se cumprir, tá preso, põe na rua, tá com tornozeleira, tira a tornozeleira, encerra todos os efeitos penais e volta a ser elegível. Então, por que eles não querem anistia? Porque a anistia, além de cessar, encerrar todos os efeitos penais, também torna o anistiado elegível a concorrer pleito eleitoral. Então, Bolsonaro, além de não ter pena a cumprir, pode estar na urna em 26. Por isso que eles não querem a anistia. O que eles querem? Dosimetria. Por que eles querem dosimetria? Porque se você diminui a pena, você continua condenado. Então, olha, né? PL, projeto de lei da dosimetria. Diminui a pena a ponto de poder colocar na rua. Tá rolando um buchicho que vão colocar uma pena de 1 ano e 7 meses pro Bolsonaro. Tá? 1 ano e 7 meses. Pode ser até que ele fique em regime aberto. Mas o que eles querem? Eles querem Bolsonaro condenado, ainda que solto, porque se ele estiver condenado com trânsito em julgado ou com decisão condenatória de colegiado do STF, ele fica inelegível. O que eles querem mesmo é Bolsonaro inelegível. Então estão aceitando, tá? O buchicho é esse, o STF está aceitando o PL da dosimetria. Por quê? Porque ainda que o Bolsonaro seja solto, não vá para a prisão, ele continua condenado em decisão colegiada e aí continua inelegível. Vocês estão entendendo por que eles não querem anistia? Porque eles querem Bolsonaro e os presos de 8 de janeiro inelegíveis. Já esse PL da dosimetria não é anistia. PL da dosimetria não é extinção da punibilidade. PL da anistia é só diminuir a pena, coloca até na rua quem foi condenado, eventualmente, a depender de quanto diminuir, mas continua condenado, por isso continua inelegível. Aqui que está a sacada. Então agora você sabe tudo sobre o PL da anistia e o PL da dosimetria.